Olá a todos, meu nome é Marcos, esse é mais um vídeo para o canal Quase Cego. E nesse vídeo eu queria falar sobre pessoas interessantes, com hábitos peculiares, que a gente acaba conhecendo ao longo da vida. Eu tive uma professora no início da minha vida escolar, lá na década de 1980, que ela era um tanto estranha, né? São dois fatos sobre essa professora. Um foi o seguinte, foi sinistro, não foi legal, aconteceu especificamente comigo, né, num momento específico, numa ocasião específica, e o outro, né, era relacionado a toda a classe, toda a sala, toda a turma, né, que eu pertencia. Foi mais ou menos nessa época aí, com 7, 8 anos de idade, que eu comecei a ter uma perda da visão, e então eu não conseguia entender, né? Uma criança de 7, 8 anos, hoje uma criança de 7, 8 anos, né, na atualidade, no nosso contexto, essa criança tem outras características, né? Já nasce em ambiente digital, então ela já lida, né, com essas tecnologias, coisa que, né, computador nem sonhava com isso, né, na década de 80. E então hoje meu filho tem 4 anos, ele brinca com o celular, entra, acessa o YouTube, assiste os canais que ele gosta de assistir. E eu com 4 anos, lá em 1984, eu estava comendo terra ainda, né, rolando no barro, né, mas era também outro contexto, obviamente. Um conhecimento, né, que as crianças tinham da natureza, do meio ambiente, dos animais, e enfim, que hoje as crianças, né, que vivem numa sociedade mais urbanizada, lamentavelmente não tem. Mas enfim, cada contexto, né, com as suas especificidades. Mas essa professora, então, eu comecei a perder a visão e eu fui passando cada vez mais para frente, né, nessa época eu ainda não tinha, os professores ainda não tinham percebido, e eu era muito tímido, uma timidez que hoje eu denomino que era uma timidez patológica, porque as pessoas vinham conversar comigo, ainda especialmente se fossem, né, que o professor daquela época também era outro tipo de professor, a relação professor e aluno, né, na década de 80 era outra, bem diferente da de hoje, né? Não se tinha um diálogo tão tranquilo como se é possível, né, estabelecer hoje no contexto atual entre professor e aluno. Então você tinha medo do professor, mas uma criança de 7, 8 anos de idade, então eu sempre tive muita dificuldade, né, por conta dessa timidez de lidar com as figuras de autoridade. Então eu não tinha coragem de explicar que eu não estava enxergando no quadro. Então o que acontece? Para não ser repreendido pela professora, um dia, não conseguindo enxergar no quadro, eu comecei a rabiscar as folhas do caderno, né, fazendo rabiscos, fazendo de conta que estava escrevendo, fui rabiscando ali as folhas do caderno, para que ela, né, de onde ela estava lá, ela vendo lá eu mexer a mão, fazendo de conta, ela acreditasse, né, que eu estava também escrevendo igual todo mundo estava. E eu não percebi que ela saiu lá da mesa dela e veio andando pelo corredor e me surpreendeu, rabiscando as linhas do caderno. Ela tomou o caderno das minhas mãos e saiu mostrando para todo mundo dentro da sala, para os colegas, e dizendo: olha que bonitinho aqui, o que o moço está fazendo, em lugar de copiar a matéria do quadro, olha só que gracinha. E assim, né, eu lembro até hoje, né, dos meus coleguinhas de sala, eles virando o rosto, olhando para mim, aí, né, você ouve aquele burburinho, as pessoas começam a comentar, não é? Imagina isso na cabeça de uma criança extremamente tímida, que não está conseguindo mais enxergar e não entende o que está acontecendo e também não tem condições, né, emocionais de explicar por conta, né, dessa timidez que me travava ainda hoje, né? Eu tenho ainda sérios alguns problemas por conta disso, né? Gravar esse vídeo, fazer isso daqui, me expor falando as coisas da forma que, né, que eu falo, isso aqui para mim é um desafio, né? Não é uma coisa tão simples eu chegar aqui diante de uma câmera
e, e falar tudo que eu falo, e depois, né, vocês aí, as pessoas vão assistir isso, né, e vão achar legal ou vão achar ruim, e o julgamento dessas pessoas, tudo isso passa, né, na cabeça de uma pessoa tímida, extremamente tímida, né? Às vezes uma pessoa extremamente tímida, ela sai na rua, ela acha que todas as lentes e olhares estão focados nela, né? Se ela tropeça, pode não ter ninguém na rua, mas ela acha que todo mundo viu e está todo mundo zoando ela, tirando onda, né? Então é mais ou menos assim, não sei se todas as pessoas tímidas são assim, mas eu particularmente, hoje nem tanto, mas já fui muito assim, especialmente na infância e na adolescência. Então essa professora fez isso e, né, eu fico imaginando como que isso afeta, né, os relacionamentos de uma criança com essa figura de autoridade, né, que é o professor, e com os outros colegas, né, porque eu não conseguia explicar isso. Nem eu entendi o que estava acontecendo comigo. E um outro fato não tão trágico, não tão bizarro, absurdo, grotesco, boçal como esse, é um outro hábito um tanto estranho que essa mesma professora tinha, de que quando ela sentia algum odor desagradável lá no lugar dela, e ela concluía que aquilo era um peido, uma flatulência, ela saía pelos corredores, parando de carteira em carteira, né, e farejando, como um cão farejador mesmo, tentando achar o autor da flatulência, né? Tipo assim, quem peidou? Eu vou achar, hein? Olha que meu nariz é do mal, meu nariz aqui né, meu olfato é maligno, eu vou encontrar quem peidou. Pensa, né, velho? Numa sala com 30, 40 alunos, velho. Se o moleque que peidou tá lá no fundo, até ela chegar lá, a coisa já se esvaiu, né? O vento já levou, não tem mais. E pensa, velho, mano, você tá numa sala fechada, se alguém peidou, velho, eu vou sair pra fora da sala, mano, eu vou ficar farejando peido pra achar quem foi, eu vou de jeito nenhum. Né? Então, são coisas estranhas, né? Peculiaridades de alguns seres humanos aí que a gente, pelo menos eu, não consigo entender, baseado em que raciocínio que ela concluía que ela ia encontrar, né? Farejando, ela ia encontrar quem tinha peidado dentro da sala, se é que alguém tinha peidado, né? Se é que não era ela mesma lá, né, que peidava e para disfarçar, para que, né, a culpa não recaísse sobre ela, ela inventava essa de sair farejando pela sala só para disfarçar a sua própria culpa, né? Mas enfim, pessoal, era isso aí, né? Se você curtiu, dá um like aí, se inscreve no canal, se achar que vale a pena, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha, né, a sua experiência e também a sua impressão.